Neymar ainda pode ser cortado da seleção brasileira. Também Alisson voltou a jogar pelo Liverpool após quase 2 meses afastado por lesão. Tudo isso e muito mais aqui no Nação FC. Então, antes de mais nada, verifica aí se você já está inscrito. Se não, se inscreve, vem fazer parte da Nação. Deixa o seu gostei, se você puder, comenta bastante. E não esquece de ativar as notificações, porque aqui nós temos vídeos literalmente todos os dias para você, somente com o melhor do mundo do futebol. Informações rápidas e verdadeiras, tá bom? Se inscreveu? Então vamos para as notícias. Como já mencionado antes, depois de quase 2 meses afastado por lesão, Alisson voltou a jogar pelo Liverpool e apareceu como titular na última rodada da Premier League. E isso não é pouca coisa, porque durante esse período muita gente ficou preocupada com a condição física do goleiro para a Copa do Mundo. Alisson não entrava em campo desde março, quando sofreu uma lesão muscular na parte posterior da coxa direita, durante um jogo da Liga dos Campeões. Só que agora o cenário mudou completamente. A volta dele aos gramados trouxe um alívio enorme para Carlo Ancelotti e também para os torcedores brasileiros. Inclusive, o próprio Ancelotti demonstrou bastante tranquilidade ao falar sobre a recuperação do goleiro. Segundo o treinador, Alisson utilizou um tempo maior de recuperação justamente para voltar em perfeitas condições físicas. E sinceramente, isso mostra o tamanho da importância dele para essa seleção. Porque Alisson não é apenas mais um goleiro. Ele virou um dos atletas mais decisivos do Brasil nos últimos anos. Em várias partidas importantes, principalmente em jogos eliminatórios, ele salvou a seleção em momentos extremamente difíceis. Além disso, experiência em Copa pesa muito, e Alisson chega para disputar provavelmente sua 3ª Copa do Mundo como titular absoluto do Brasil. Outro ponto importante é que Carlo Ancelotti conhece muito bem o futebol europeu e sabe exatamente como administrar jogadores que estão voltando de lesão. Por isso, existe uma sensação de que o treinador não quer acelerar nenhum processo físico nesse momento. A prioridade é fazer os principais jogadores chegarem inteiros para o Mundial. E no caso do Alisson, a notícia é extremamente positiva. Bom, diante disso, deixa a sua opinião. Você tá confiante aí com o Alisson sendo o goleiro titular da seleção brasileira na Copa do Mundo? Como segunda e última notícia, falando a respeito de Neymar, o camisa 10 está se recuperando de um edema na panturrilha direita e a situação vem sendo monitorada diretamente pela CBF. Segundo o Santos, o problema não é considerado grave. A expectativa inicial é que Neymar tenha condições de participar dos amistosos preparatórios antes da Copa. Mas nos bastidores o clima é de cautela total. E isso acontece porque Neymar vem acumulando problemas físicos nos últimos anos. O craque ficou muito tempo afastado da seleção e voltou justamente no momento mais decisivo possível da temporada, a Copa do Mundo. Segundo informações divulgadas, a comissão técnica vai esperar as avaliações físicas na Granja Comari antes de definir qualquer planejamento especial para o jogador. Ou seja, a seleção ainda quer entender exatamente como o Neymar vai chegar fisicamente para o torneio. E isso gera uma dúvida enorme entre os torcedores brasileiros, porque tecnicamente ninguém questiona o talento do Neymar. Mesmo depois de tantas lesões, ele continua sendo um dos jogadores mais decisivos da geração brasileira. Só que existe uma pergunta muito forte nesse momento. O Brasil ainda depende tanto do Neymar? Muita gente acredita que sim, principalmente pela experiência, pela capacidade de decisão, mas também existe outro grupo que acredita que a seleção ficou mais equilibrada coletivamente nos últimos anos, e Carlo Ancelotti pode ser fundamental nisso. O treinador italiano costuma priorizar organização tática, intensidade e equilíbrio coletivo acima de depender apenas de uma estrela. Então talvez essa seja a primeira Copa em muitos anos em que o Brasil não gira em torno de um camisa 10. Mesmo assim, ninguém ignora o impacto emocional e técnico que Neymar causa dentro da seleção. E agora eu quero saber também a sua opinião a respeito desse segundo assunto. Quem preocupa mais hoje para a Copa? A situação física de Neymar ou a falta de ritmo do Alisson? Deixa a sua opinião pra gente aqui embaixo nos comentários.